Nós te adoramos, Senhor, por essa verdade. Nosso coração é como uma terra seca que deseja te encontrar, e o Senhor nunca nos abandona, independentemente da realidade que estejamos vivendo e enfrentando. O Senhor sempre nos ama, cuida de nós, tem o melhor para nós. Obrigado, Senhor. Toca o nosso coração e nos ajuda a superar todas as mágoas e ressentimentos, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, como é bom começar cantando, como é bom começar louvando a Deus através da canção. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Quero acolher toda a nossa equipe, acolher aqui todos os nossos cinegrafistas, o Thiago, o Valdir e sobretudo o Fábio, que está fazendo aniversário hoje. Ele me disse 28 anos, mas mentir para padre é pecado, viu, Fábio? Faz tempo 28, né? Deus abençoe, parabéns. Quero parabenizar hoje também a Juliana Moraes, que faz aniversário, que tocou tanto tempo aqui também no Pra Ser Feliz, muito querida, Deus abençoe, Ju. Quero também já parabenizar o Cleuber, que vai fazer aniversário domingo, é isso, Cleuber? Domingo. Quanto você vai fazer, 16? 17. Pode falar ao vivo a sua idade? Pode falar, 37, imagina. É um guri, é um menino. Flor da idade, né? Um abraço a toda a nossa equipe aqui, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão que vieram. Deus abençoe. Ana também, Ana Maria, nossa produtora, o Edson na direção, Luizão, toda a equipe maravilhosa, o Alexandre, o áudio também. Graças a Deus, uma equipe muito boa fazendo acontecer aqui o Pra Ser Feliz. O tema de hoje é, já disse no início, né, como se libertar das mágoas, como superar os ressentimentos que às vezes aí tingem o nosso coração, né? Quem nunca, né, Cleuber? Quem nunca se magoou, quem nunca se desapontou com alguém? É inevitável, né? Nós somos humanos e as pessoas são humanas também, sim, falhas, né? Eu acredito, filho, e você que está em casa também, que uma maneira muito bonita da gente blindar o nosso coração é como nós cantamos no início, né? Somente em Ti colocarei minha esperança, somente em Ti construirei a minha casa, né? Porque se a gente deposita a nossa confiança em Deus, constrói a nossa casa só em Deus, a gente vai se decepcionar menos. Não é que a gente vai se decepcionar menos, a gente vai continuar se decepcionando, mas a decepção não vai ser tão sórdida para o nosso coração, né? Porque a gente vai ter mais, sabe, nós não estamos alicerçados no amor daquela pessoa ou na confiança plena para com aquela pessoa. Nós estamos alicerçados em Deus, né? No amor a Ele, no amor dele por nós. E nós sabemos que as pessoas vão nos desapontar, elas são falhas, elas vão em um momento ou outro não ser o que a gente espera, né? Mas se o nosso coração está firmado em Deus, nessa confiança, se somente nele nós construímos a nossa casa, como diz o Salmo que gerou essa canção, né? Se somente nele nós depositamos a nossa esperança, a gente tem muito mais condição, né, de não ser destruído pelas decepções, pelas dificuldades e guardar, sim, também menos mágoa no coração. Às vezes a mágoa nasce também porque a gente coloca muitas expectativas nas pessoas, né? Sim. Pessoas que são pessoas, né? Pessoas são pessoas. Pessoas mudam, pessoas são frágeis, pessoas são limitadas, né? Enfim, é isso. E como é que foi no PHN, tocar no show do Peter? Foi muito bom. Nossa, todos de parabéns aí. Tanto a produção, a Canção Nova inteira, assim, foi um mega show. E também, assim, pelos 25 anos da Canção Nova. Do PHN. Teria que ser, né? Não sim, como. Sim, sem dúvida. E o encontro em si estava lindo, não estava, Cleber? Muita gente, mas muita gente assim que parou a cidade. Realmente. Literalmente, né? Literalmente. Eu fiquei muito feliz, filho, de participar. Eu fiz uma pregação no sábado, às 11h20 da manhã. Também rezei o rosário com o Frei Gilson no sábado de madrugada. Foi muito lindo, viu? Eu acompanhei lá. E muitos jovens, Cleuber, que eu percebi, jovens mesmo, né? Eu vi na chácara, eu estava atendendo confissão também, porque aqui, gente, a gente joga na zaga, no ataque e às vezes cata no gol também, né? Quinta e sexta fiquei no confessionário, sábado fui pregar, domingo voltei para o confessionário. Atendendo as confissões, eu vi jovens assim, adolescentes, né? Sim. Muitos adolescentes, que lindo. Futuro da nossa igreja, futuro da sociedade, já recebendo essa palavra forte de evangelização. Então foi lindo demais. Então vamos lá. A passagem de hoje, amado filho, amada filha, está em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mateus 6,12 é quando os discípulos pediram para Jesus os ensinar a orar, né? Jesus os ensinou a orar, ensinando-os a rezar o Pai Nosso. Então nós vamos ler aqui um trecho do Pai Nosso, né, que é o que vai fundamentar a nossa reflexão. Mateus 6,12. Se você quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar também, é muito bom. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aos que nos devem, ou em outras traduções, como nós costumamos rezar em português, aos que nos têm ofendido. Ou nós rezamos também no Pai Nosso, né, coloquial, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, muito já foi falado sobre isso. Santo Tomás de Aquino fez uma reflexão belíssima sobre isso na Suma Teológica, falando das 7 petições do Pai Nosso, né? Mas eu vou dizer para você, isso é uma condicional de salvação, né? Ou seja, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É condicional. Se nós não perdoarmos quem nos tem ofendido, Deus não vai perdoar as nossas ofensas. Ou seja, eu dizia hoje, pregando cedo pela manhã, se você está acompanhando ao vivo, né, no Sorrindo para a Vida, que às vezes a gente é muito negligente com a salvação da nossa alma. Às vezes a gente prefere guardar uma mágoa por orgulho e perder o céu e ir para o inferno do que perdoar. Porque é verdade, se eu morrer com mágoa no coração, decidido a não perdoar, nós não vamos ser perdoados por Deus e nós vamos perder o céu e vamos para o inferno. Nós temos que nos preocupar com a salvação da nossa alma, gente, porque o céu e o inferno são reais. Nós temos que nos preocupar com o nosso destino eterno, sabe? Não dá para ficar brincando. E eu sei que é difícil, mas olha, as nossas circunstâncias não anulam o mandamento. Eu falava hoje no Sorrindo também, que às vezes a pessoa diz assim, ai padre, eu sei que na Bíblia está escrito tem que honrar pai e mãe, mas meu pai fez isso. Eu respeito você, a sua história, mas o que aconteceu na sua história não anula o mandamento de Deus. Continua sendo honrar pai e mãe, né? E vamos entender o que é o perdão. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, como diz a palavra, quando éramos ainda pecadores, né? Perdoou as nossas dívidas, enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz, em reparação pelos nossos pecados. Ele é a vítima verdadeira, que deu a vida em reparação pelos nossos pecados. Então, para sermos perdoados, o Pai deu o seu Filho único para morrer por nós. Então, o que é o seu perdão, o meu perdão, diante do sacrifício do Filho único de Deus? Sacrifício cruento, né, com sangue, do Filho único de Deus. Então veja bem, Ele nos perdoou de todas as nossas dívidas. E até hoje, além de ter nos dado o Filho único, sempre quando você vai ao confessionário arrependido e sem permanecer em estado de pecado depois, né, com um propósito de mudança, você sempre vai ser perdoado. O confessionário é o único tribunal no mundo no qual você se declara culpado e sai absolvido. Sempre. Deus continua nos perdoando, filho, filha, e Ele quer que nós perdoemos também. E eu vou te dizer o que o perdão é e o que o perdão não é. Por exemplo, o perdão não é amnésia. Perdoar, tem gente que acha que não perdoou porque não esquece o que aconteceu. Perdão não é amnésia. Você vai lembrar do que aconteceu. Mas perdoar é lembrar sem doer. Uma coisa é você lembrar, por exemplo, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa traiu minha confiança, padre. Outra coisa é você lembrar, revivendo a dor. Eu fui traído, meu Deus, que ódio, como ele pôde fazer isso? Você está revivendo a dor, entendeu? Lembrar, você vai lembrar, porque perdoar não é viver uma amnésia, né? A gente lembra, porque a gente é humano, né? Nós somos humanos, melhor dizendo, né? A gente lembra do que aconteceu. Então, perdoar não é uma amnésia, mas o catecismo nos diz que perdoar não é simplesmente esquecer uma ofensa, mas o perdão acontece através de um coração que se entrega ao Espírito Santo, olha o que o catecismo diz, e transforma a ferida em compaixão. O perdão só é possível quando nós entregamos o nosso coração ao Espírito Santo. Porque pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ser capazes de transformar a nossa ferida em compaixão, a nossa dor em amor, a nossa tristeza em alegria. E o catecismo continua. O perdão acontece quando você entrega o seu coração ao Espírito Santo, que te capacita a tornar a ofensa em compaixão, e depois que te capacita, a tornar a compaixão em intercessão. Olha só o ciclo.
você está magoado, magoada, e por você mesmo você reconhece que você não é capaz de perdoar. E é fato. Apenas com a sua força, com a minha força, com o nosso coração humano frágil, nós não seremos capazes de perdoar. Isso é fato, sabe? Você reconhece, eu não sou capaz. Você entrega o seu coração ao Espírito Santo, você vai rezando essa situação, você vai pedindo a força de Deus. Então, o Espírito Santo vem sobre você, amado filho, amada filha, olha que forte, e te capacita a transformar a ofensa em compaixão. Você começa a ver aquela pessoa como Deus a vê. E depois o Espírito Santo te capacita a transformar a compaixão em intercessão. Aí você começa a rezar pela pessoa que te feriu. Aí você começa a interceder por essa pessoa, porque no fundo, quando você consegue ter o olhar de Deus para ver a pessoa, o olhar de compaixão, a partir da ação do Espírito Santo, sabe o que você começa a ter? É pena de quem te ofendeu. Eu vivi uma situação muito difícil, que foi difícil perdoar a pessoa. Todos nós temos, eu me recordo. Mas depois que eu comecei a rezar muito e pedir ao Espírito Santo para me ajudar a perdoar aquela pessoa, gente, eu comecei a ter uma compaixão e uma pena da pessoa. Eu vi que a pessoa era uma viciada, uma pessoa era uma, sabe, sem noção, pobre de alma, de espírito, de tudo, de sabedoria. Eu fiquei com compaixão e com pena, de verdade. E rezo por essa pessoa, sabe? A gente precisa viver essa entrega ao Espírito Santo, pedindo que o Senhor realize essa transformação em nós também. E olha só o que o Catecismo ainda diz, no número 2840. Recusando a perdoar os nossos... Número 2840, parte B. Recusando-nos a perdoar os nossos irmãos ou irmãs, o nosso coração fecha-se e a sua dureza torna-o impermeável ao amor misericordioso do Pai. Olha que duro, gente. Que duro isso aqui. Quando você se não perdoa, você se decide a guardar mágoa, né? Hold a grudge, como os americanos falam, né? Quando você decide a guardar isso, a se prender nisso, o seu coração se fecha e se torna impermeável. Que forte essa expressão do catecismo. Ao amor misericordioso do Pai. Talvez a tua vida não está indo para frente por essa falta de perdão. Mais uma vez eu digo, não é amnésia, você vai se lembrar, mas é lembrar sem doer, é lembrar olhando a pessoa com compaixão. Talvez esse teu marido que te feriu, essa tua esposa, ele é um doente pelo vício, é uma doente. Porque a pessoa, você sabe, e vício não é só bebida. Tem gente que é viciado na depravação. A pessoa já perdeu o controle. Uma vida inteira nas zonas de prostituição, vivendo a impureza. Às vezes esse marido mais velho, essa esposa velha, perdeu a noção, é um doente. O Espírito Santo vai te levar a olhar com compaixão e a ter pena de quem te feriu. Porque no fundo, essas pessoas, sabe, muito más, elas são doentes, elas são pessoas desorientadas e infelizes. Isso é pensar com a mente de Deus e sentir com o coração de Deus, sabe? Enxergar no ofensor, ele também de alguma forma é uma vítima dele mesmo, dos seus pecados, das suas fragilidades. Não é que ele está certo, não, o que ele fez está errado. Mas você não é Deus para julgar, né? Deus vai fazer cada um ter o que merece, né? A nós cabe a misericórdia e a oração, porque, veja bem, existe um princípio espiritual muito forte em tudo isso aí. Do perdão depende o nosso progresso espiritual. Quem não perdoa, amado filho, amada filha, não tem progresso espiritual, não progride. Por quê? Porque o nosso progresso espiritual está ligado ao amor. Sem amar, ninguém amadurece, ninguém cresce espiritualmente. E quem não perdoa não consegue amar. É claro que amar o seu ofensor não significa voltar a conviver em alguns casos. Não significa fazer de conta que ele não tem defeito. Talvez ele cometeu aquele pecado contra você e continua tendo a mesma fraqueza. Se você deixar, ele vai cometer de novo, claro. Não baixe suas guardas. Você sabe que a pessoa tem essa índole ruim, talvez esse caráter ruim, né? Mal, não elaborado, né? Mas
Você precisa perdoar, filho, para que o seu coração não se torne impermeável ao amor misericordioso do Pai. Você e eu precisamos perdoar para que nós tenhamos progresso espiritual, para que nós progridamos espiritual e emocionalmente, porque a sua vida não vai para frente. A sua espiritualidade não vai para frente, os seus relacionamentos não vão para frente enquanto você não se decide a perdoar. Eu sei que não é fácil, mas o caminho está dado aqui hoje. Peça ao Espírito Santo que venha sobre você e te capacite a transformar a ofensa em compaixão e a compaixão em intercessão. Só pode fazer isso quem se deixa tocar pelo Espírito Santo e quem vive a caridade. Gente, amar dói. Saiba de uma coisa, amar dói. Amar não é um sentimentozinho qualquer, eu estou sentindo bem. Não, amar dói. Amar arranca pedaço da gente, sabe? Mas só amando que a gente cresce e só amando que a gente vai para o céu. O céu é um local no qual se ama e se contempla o amor que é Deus. Quem não amar, quem não estiver disposta a amar nessa terra, não vai ser salvo, não vai para o céu. E amar, o amor passa pelo perdão. É preciso se decidir a perdoar.